السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, no nosso programa de Tafsir, e ainda estamos no Surat Hud, e no Surat Hud falávamos nas nossas aulas anteriores acerca da história de Nabi Nuh alayhi salam, um versículo que já havíamos abordado, mas há uma necessidade que nos faz recuar para este mesmo versículo, que é o versículo 46 deste surat, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Este versículo é a resposta que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao seu mensageiro Nuh alayhi salam por causa de um equívoco. E Allah subhanahu wa ta'ala permite que os seus mensageiros às vezes cometam coisas que na realidade não constituem erro nenhum, mas do ponto de vista do nível mais alto do Iman, pode constituir uma ligeira, ou um ligeiro fracasso. Isto no fundo é para nos ensinar. Allah permite que o profeta passe por esta experiência exatamente para nos ensinar. Foi o caso de Nuh. Nuh, quando ouviu Allah subhanahu wa ta'ala a dizer o seguinte: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. Até que quando chegou o nosso desígnio, ou até que quando chegar o nosso desígnio e veres o forno encher-se de água, قلنا, então nós dissemos a ele: احمل فيها, carrega na arca, من كل زوجين اثنين, de cada espécie um casal, macho e fêmea, وأهلك, e a tua família, porque a palavra ahlu significa família de uma forma alargada, mas a mesma palavra é usada para significar ou designar especificamente a esposa de uma pessoa. Por isso mesmo o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. O melhor dentre vós é aquele que é melhor para com sua esposa. Portanto, a palavra ahl pode significar a família de forma alargada e pode significar de forma restrita a esposa de uma pessoa. A palavra ahl, no contexto deste versículo, significa família de forma alargada. Este era o conceito de família que Nuh tinha, e é o mesmo conceito que qualquer um de nós hoje tem. Hoje, quando alguém te pergunta acerca da sua família, vais pensar no seu vizinho? Vais pensar no seu amigo? Não. Só vais pensar naquelas pessoas com as quais há um laço
sanguíneo que vos une. Teu pai, tua mãe, teus avós, teus filhos, sobrinhos, tios, tias, por aí em diante. Aquelas pessoas que estão ligadas a nós através dos laços sanguíneos. Portanto, Nuh também, o conceito que tinha de Ahl, até este, quer dizer, neste contexto do versículo, era este que qualquer um de nós hoje tem quando ouve a palavra família. O Ahlaka, e carrega na arca a sua família. Agora, já podem imaginar, estimados irmãos, quando este mesmo Nuh, estando na arca, e a terra toda inundada, ia chover, a água descer do céu, ia brotar da terra, ele está na arca e a arca representava o único local de salvação. Era a única coisa que oferecia proteção e salvação. Nuh está ali, está a ver os descrentes a serem aniquilados, a morrerem afogados, quando de repente, assim de longe, vê um dos seus filhos que não estava consigo na arca, está a debater-se nas águas, a nadar para se proteger através de uma montanha. Como é que isto, min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka, carrega nela de cada espécie um par, macho e fêmea, e a sua família? Esta sua família, depois, como é que fica no coração de Nuh? Ele sabe que Allah é poderoso, Allah cumpre com sua promessa, mas agora está a ver o filho, está a morrer afogado. Nuh ainda tem um conceito de família. Foi quando ele então chamou. Nuh chama o filho. Qala ya bunayya yarkam ma'na. Ó meu filho, venha subir conosco. Wala takum ma'al kafirin. Não esteja entre os descrentes. Mas entretanto, enquanto eles falavam, de acordo com o que o Corão diz, veio uma onda e separou entre pai e filho, e o filho de Nuh morreu como um descrente. O que ele vai fazer com este conceito? Ele ouviu a promessa de Allah. Então, isto que Nuh precisou aprender, nós também hoje precisamos aprender sobre o conceito de família. Entretanto, Nuh alayhi salam, de forma humilde, com todo respeito, ele diz: وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّ. E Nuh chamou seu Senhor, clamou para o seu Senhor. فَقَال, e disse: Rabb, ó meu Senhor, inna ibni min ahli. O meu filho é parte da minha família. Aquela família que tu me prometeste salvar, meu filho faz parte dessa família. Wa inna wa'daka al-haqq. E a tua promessa é verdadeira. Tu prometeste salvar e cuidar da minha família. Wa anta ahkamul hakimin. Mas tu és o maior dos prudentes. Sabes perfeitamente por que meu filho morreu naquelas circunstâncias. Estimados irmãos, estão a ver alguma forma aqui de acusar Allah por parte de Nuh? Nós, quando perdemos um ente querido, o que é que dissemos? Quando somos açoitados por uma adversidade, o que é que nós dissemos? Será que Allah não me vê? Será que eu mereço tudo isto? O que é que eu fiz a Allah? O que é que eu fiz de mal? Essa é uma linguagem de quem não conhece Allah. Se conhece, é uma linguagem de alguém que não tem o devido respeito e a educação para com Allah. Uma pessoa que conhece Allah, respeita Allah, não se, quer dizer,
não exprime os seus sentimentos em relação a Allah dessa forma. Você às vezes diz para a pessoa, olha, tenha lá paciência, foi o destino de Allah. Destino de Allah de quê? Então aí, como é que nós vamos lidar com esta situação? Nuh está a dizer, oh Allah, o meu filho é parte da minha família, é isto que eu sei. A tua promessa é verdadeira. Mas ele morreu como kafir. E se morreu como kafir, oh Allah, tu sabes por que ele fez assim? Porque tu és o maior dos prudentes. Allah não faz nada por acaso, Allah não faz nada por mera diversão. Allah, quando faz uma coisa, há um propósito por detrás daquilo que faz. Há um propósito. Quer conheçamos, quer ignoremos, mas há um propósito. Então, qual foi o propósito deste incidente na vida de Nabi Nuh? Era para ensinar a humanidade toda, depois de Nuh, saber avaliar as coisas. O conceito de família que nós temos é totalmente diferente do conceito de família que o Islã procura incutir em nós. Por isso mesmo a resposta veio para Nuh. Qala ya Nuh, dissemos, ó Nuh, innahu laysa min ahlik, ele não é da tua família. Quer dizer, aqui o versículo está a insinuar que aquele filho era um filho bastardo? Não. Os profetas nunca tiveram filhos bastardos. Allah sabia que aquela criança, aquele jovem, era filho de Nabi Nuh. Filho legítimo. Mas, entretanto, Allah está a lhe dizer que ele não é da sua família. Então, o que é que aconteceu? Quando é que nosso filho é nosso filho? E quando é que nosso filho não é nosso filho? É aqui onde o Corão quer nos ensinar o conceito das relações entre os seres humanos. Como é que o Islã avalia o conceito das relações e como é que nós avaliamos o conceito das relações? As relações produzidas entre os seres humanos têm a ver com fatores determinantes que não são da nossa escolha. Tem a ver com sangue, tem a ver com destino, tem a ver com espaço geográfico e muitos outros fatores. Interesses comuns têm a ver com tudo isso. Por exemplo, estimados irmãos, antes de irmos para esse exemplo, agora, o Islã escolheu um outro critério para as relações entre os seres humanos. É com base na fé. Estimados irmãos, estamos entre dois extremos aqui. Nós, na vida mundana, conhecemos as várias e múltiplas relações através destes elementos que acabei de mencionar e outros. Mas o Islã escolhe a fé para ser a base do relacionamento entre os seres humanos. Agora, a pergunta é, por que o Islã escolheu esta base e não escolheu outras bases que nós conhecemos? Estimados irmãos, o relacionamento mais sólido que pode existir entre os seres humanos é o relacionamento através da fé. É um relacionamento que não é egocêntrico, é um relacionamento desinteressado. Agora, os outros relacionamentos, estimados irmãos, é que os meus pais eu não escolho. Alguém escolhe? Seus pais? Eu quero que fulano seja meu pai, quero que fulano seja minha mãe? Não. Os meus irmãos e parentes consanguíneos, eu não escolho. Eu consigo escolher o sangue onde eu quero pertencer?
a minha tribo, a minha etnia, tenho escolha nisso? O país ou o espaço geográfico onde eu nasço, consigo escolher? Talvez alguém aqui gostaria de ser australiano, mas o destino fez com que ele fosse africano. Quantas pessoas até não mudaram nacionalidade? Mesmo mudando nacionalidade, você muda essas coisas. Hoje você pode mudar a sua nacionalidade moçambicana e adquirir já a nacionalidade americana. Chegas lá, és um cidadão com plenos direitos. Um cidadão americano com plenos direitos. Mas se olharmos no fundo, realmente você é americano. Você continua a ser africano e vai morrer como africano. Estão a ver, estimados irmãos? Nós nos relacionamos através de fatores que nós não escolhemos. Enquanto que a fé, o imã é uma escolha. Eu escolho ser muçulmano, como escolho ser ateu, judeu, cristão, hindu. Eu escolho. A minha fé eu escolho. E um dos elementos fundamentais na escolha da fé é a liberdade. Onde há possibilidade de escolha é porque existe liberdade. Por isso mesmo o Islã diz: La ikraha fi din, não há imposição na religião. Você escolhe ser muçulmano. Então, e o elemento que mais dignifica o ser humano, a dignidade do ser humano está na sua liberdade. Por isso mesmo Umar ibn al-Khattab recusou o princípio de qualquer tipo de escravização quando disse para Amr ibn al-As: Ya Amru, mata sta'badtum an-nas wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Ó Amro, quando é que vocês escravizaram as pessoas, se suas mães as nasceram livres? Então, o que dignifica o nosso lado humano é a liberdade. Sem a sua liberdade, você é apenas um instrumento. Um instrumento não tem a possibilidade de escolha. Então, o teu relacionamento com as demais criaturas, Allah quis que fosse um relacionamento em que você tem a possibilidade de escolher. Não é criar relacionamentos através de fatores que nós não temos escolha. Eu, se tenho um irmão bandido, estou eternamente ligado a este irmão bandido. Não há como deixar. É irmão, vou fazer o quê? É filho, vou fazer o quê? Então o Islã diz que não. O verdadeiro conceito de família é aquele que é baseado na fé. A fé. É por esta razão que o muçulmano, ele, dentro da família muçulmana, ele é um membro dessa família universal. Por causa da fé. Então, por essa razão, Nuh foi respondido da seguinte forma: Ya Nuh, ó Nuh, innahu laysa min ahlik. Ele não é da tua família. Porque innahu amalun ghayru salih. Porque ele é uma prática abominável. Tu és um crente. Tens o imã como a tua forma de ser. E ele tem a descrença como a sua forma de ser. Não há ligação entre vocês. Logo, não é da sua família. Os companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam perceberam esta lição muito bem, melhor do que nós. Depois da batalha de Badr, um dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam, porque naquela batalha 70 dos descrentes foram feitos cativos. Um deles era Abu Aziz, irmão de Mus'ab ibn Umair. Então, Mus'ab ibn Umair
encontrou este companheiro do Nabi alayhi salatu wassalam a amarrar Abu Aziz. Era descrente, feito cativo de guerra. Ele estava a amarrar. Então Mus'ab ibn Umair disse: aperta-lhe bem, talvez a mãe deste possa pagar o resgate pelo filho. Ela é uma mulher muito rica. Está a referir à própria mãe. Abu Aziz, quando virou, ouviu estas palavras do próprio irmão a aconselhar o outro para amarrar bem. E ele diz assim: este é o conselho de um irmão para o seu irmão. Que está a dizer isto é Abu Aziz. Então Mus'ab ibn Umair disse: tu não és meu irmão, este aqui é meu irmão. Porque este é meu irmão pela fé. A fé uniu entre nós. Agora tu estás na idolatria, eu estou no Islã. Como é que pode haver irmandade entre nós? A ver, estimados irmãos, estas matérias são muito sensíveis. Mas entretanto, o Islã em nenhum momento rejeitou esses laços que nós criamos, que os seres humanos criam. O Islã reconhece, mas dá privilégio a este laço especial. Disse: innamal mu'minuna ikhwa. Os crentes são irmãos. É por isso que há direitos de um muçulmano para com outro muçulmano. Então, isso tudo aconteceu no tempo de Nabi Nuh para Allah nos ensinar que nós podemos criar laços entre nós, mas os laços que Allah reconhece e privilegia são laços do imã. Não é por acaso que as pessoas da mesma fé comungam os mesmos ideais, no dia do juízo final também estarão no mesmo espaço. Enquanto que aqueles que têm ideias diferentes, crenças diferentes, também estarão num outro espaço, mesmo que entre eles hajam laços consanguíneos. Mesmo que haja isso. Então, isso é muito importante para nós, porque nós às vezes privilegiamos nossos laços consanguíneos em detrimento aos laços que nos unem uns com os outros através do imã, pensando que é meu sangue. Quando se diz é meu sangue, parece dini. Não, eu não vou defender nem meu irmão, nem meu pai, nem minha mãe quando estão na falsidade, quando estão a cometer injustiças. Não. Então, isto são matérias muito sensíveis e delicadas. Por esta razão, Allah subhanahu wa ta'ala asseverou e disse para Nabi Nuh: فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Então não me questiones em relação àquilo do qual não tens conhecimento. Tá bem? O conhecimento que faltou ao Nuh também hoje está a faltar a nós. Nós muitas vezes privilegiamos nosso sangue, não é? A nossa etnia, entre nós. Nós macuas, nós macenas, nós marrongas, e achamos isso normal. Ou porque somos do mesmo espaço geográfico, nós moçambicanos, sul-africanos, zimbabueanos, malauianos, e achamos que o privilégio vem por causa disso, do espaço geográfico. Até no passado Hitler também pensava que os alemães eram de uma substância diferente das outras criaturas. Então a Alemanha sempre estava em cima, não é? E guerras foram promovidas por causa dessas superstições. E até hoje, viram agora, recentemente estava a se comemorar a passagem de não sei de quantos anos do genocídio de Ruanda. Por que aquilo aconteceu? Mais de 800 mil pessoas ou mais do que isso, que morreram. Porque este é desta etnia, aquele é de outra etnia, eu sou, não sei, importante, aquele é menos importante, e estas coisas, infelizmente, existem um pouco por todos os lados do planeta.
Até em certas zonas, isto mostra-se de forma muito mais evidente. Estimados irmãos, com todo o respeito, mas isto acontece. Acontece. É capaz de criarem guerras aqui por causa de castas. Casta deste não casa na casta daquele, aquela etnia não casa na etnia deste. Para que tudo isso? Allah considera isso jahiliya, ignorância. Considera assim. Então, é por essa razão que, vejam só, como é que termina o versículo. Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Eu adverto-te para que não sejas entre os ignorantes. Está a ver, estimados irmãos? Adverto-te para que não sejas entre os ignorantes. Porque só ignorantes é que podem fazer esse tipo de coisas. Eu sou branco, aquele é negro, aquele é mulato, e criamos privilégio em forma disto. Que nem aquela professora que dizia sempre na sala, gostava de chamar assim os alunos, brancos, negros, e aquilo até incomodava, né? Depois mandaram embora, trouxeram outra professora. Disse, meus alunos agora aqui na sala não quero ouvir mais essas palavras branco, negro, branco, negro. Não, aqui somos todos iguais, vamos adotar um sistema, somos todos aqui azuis. Mas antes de começarmos com as aulas, meus meninos, eu vou pedir para os Jesus claros sentarem à frente e os Jesus escuros atrás. O que é que ela fez? Nós seres humanos temos estas superstições. Até hoje, em pleno século XXI, a mãe da democracia nos Estados Unidos da América tem esses problemas raciais. Tem os problemas raciais até hoje. Entretanto, hoje nós consideramos como a civilização mais evoluída, não é? Pessoas intelectuais, mas tem essas minhocas nas cabeças e não conseguem tirar. O Islã veio nos libertar de tudo isso. Disse, An-nasu sawasiyatun ka-asnanil misht. As pessoas são iguais, como os dentes de uma pente. Allah diz, aliás, o Nabi diz, Kullukum li Adam, todos vós procedeis de Adão, wa Adamu min turab, e Adão foi criado de pó. É a mesma essência. Você leva um branco, um negro, um azul, um amarelo, se você cortar, todos eles têm o sangue com a mesma cor vermelha. Allah diz, Inna akramakum indallahi atqakum. O mais honrado entre vós perante Allah é o mais temente a Allah. Não é aquele que tem cor clara ou escura, não. Mas às vezes as cores, até hoje temos essas superstições. Vocês reparem quando, mesmo numa firma, numa empresa, né? Quando o chefe é moçambicano, não é? É de cor negra, todo mundo começa a sabotar. Mas experimenta lá trazer um chefe branco, todo mundo vai respeitar. Então, são superstições que o Islã veio limpar das nossas mentes e dos nossos corações. É por essa razão que Nuh alayhi salam diz, Qala Rabbi inni a'udhu bik. Oh Allah, eu em ti me amparo, an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Para que eu não te questione sobre aquilo do qual não tenho conhecimento. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin. Wa illa taghfir li. E se não te apiedares a mim, e se não me perdoares, wa tarhamni, e mostrar-te compassivo para comigo, akum min al-khasirin, certamente que eu me contarei entre os extraviados, entre os desgraçados. Estimados irmãos, peguem nestas palavras de Nuh alayhi salam. Vamos fazer uma pequena comparação. Quando nós estávamos a fazer o tafsir do Surat al-A'raf, vimos a história de Nabi Adam. Quando Adam
e sua esposa comeram da fruta proibida. Pecaram, pois pediram perdão a Allah. O que é que eles disseram nesse pedido de perdão? Qala Rabbana, os dois, Adam e Hawa, disseram: Rabbana, ó nosso Senhor, zalamna anfusana, nós fomos injustos para conosco mesmos. Zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, e se não nos perdoares, wa tarhamna, e seres compassivo conosco, lanakunanna min al-khasirin, certamente que nós estaremos entre os desgraçados. Vamos ouvir o que é que Nuh também disse: wa illa taghfirli, se não me perdoares, wa tarhamni, seres compassivo comigo, akum min al-khasirin, certamente que eu contar-me-ei entre os desgraçados. Qual é o espaço de tempo que separa entre Adam e Nuh? É de séculos. É de séculos. Mas vejam, o mesmo dua que Nabi Adam fez, veio Nabi Nuh séculos mais tarde para fazer o mesmo dua com as mesmas palavras. Seria uma coincidência? Ou há uma ligação muito forte? Porque eles seguiam a mesma linha. Então mais adiante Allah diz: Qila ya Nuh, depois foi dito: ó Nuh, ihbit bisalamin minna, deixa com a paz vinda de nós, wa barakatin alayka, e com bênçãos sobre ti, wa ala umamin mimman ma'aka, e sobre povos que estão contigo, wa umamun, e outros povos, sanumatti'uhum, nós permitiremos que eles desfrutem da vida, thumma yamassuhum minna adhabun alim, depois serão açoitados com o nosso castigo. Aqui Allah diz para Nabi Nuh: as águas começaram a baixar, ihbit bisalamin, deixa da arca. Quando as águas baixaram, o dilúvio passou. Então Allah disse para Nabi Nuh: deixa da arca com a paz. Allah desejou paz ao seu mensageiro Nuh, bisalamin minna, com a paz vinda de nós. Já viram, estimados irmãos, que a paz não é uma pertença dos políticos? Os políticos falam muito da paz. E hoje, quando ouvimos falar da paz, pensamos apenas que a paz é o calar das armas, e até ao dia 4 de outubro, o dia da paz, né? Dia Nacional da Paz, toda a gente comemora frases sobre paz, discursos sobre paz, e nós muçulmanos simplesmente nos recolhemos, ficamos distantes porque aquilo não nos diz respeito. Estimados irmãos, a paz é um fruto da nossa religião. Porque o muçulmano, onde está, só espalha a paz. É por isso que a nossa saudação é a saudação da paz. Assalamu alaikum. Que a paz esteja convosco. É verdade que os outros depois riem-se de nós, né? E vejam esses muçulmanos, salam aleiks. Não, estes salam aleiks que você está a gozar, eu estou a desejar-te paz. E quem que não quer paz? Enquanto eles nos gozam, nós lançamos paz. Exatamente como aquela pessoa que atira pedras para uma árvore, mas a árvore, porque não tem pedras para lançar, lança frutos. É isso que acontece conosco. Enquanto as pessoas lançam pedras para nós, nós lançamos frutos da paz. Agora, a verdadeira paz, de onde é que vem? Aqui o Corão já nos dá essa indicação: bisalamin minna, com a paz vinda de nós. A paz vem de Allah. Quando nós pensamos que esta paz vamos buscar em Roma, quando pensamos que esta paz vamos buscar na Itália, na França, não sei o quê, quando pensamos que esta paz só conseguimos vendendo a nossa dignidade, a nossa identidade, vendendo a nossa religiosidade, nós estamos enganados, estamos num evidente erro e ilusão.
A verdadeira paz é você conseguir reconciliar-te com o teu Senhor. Primeiro a paz vem de lá. Você tem que estar em paz com o seu Criador. E quando é que a pessoa está em paz com o seu Criador? Quando cumpre, quando caminha na sua luz e cumpre com os seus mandamentos. Aí Allah vai permitir que a paz se espalhe pelo mundo. Enquanto nós não termos essa paz com Allah, na terra não haverá paz. Como é que nós vamos ter paz se todos os dias estamos a fazer aquilo que desagrada a Allah? As pessoas querem paz, mas todos os dias você está a ver nova marca de bebidas alcoólicas a serem publicitadas e as pessoas a beberem. Como é que Allah vai trazer essa paz? Paz para embriagados? Paz para delinquentes? Paz para criminosos? A paz não pode ser efetiva. Se você próprio não está em paz consigo, como é que você vai espalhar essa paz? A paz não são palavras, paz é uma coisa vivida. Você tem que viver paz. Você estar em paz consigo. Hoje, muitas vezes, ninguém está satisfeito consigo, muito menos com o outro. Então, bisalami minna wa barakatin alayka. Portanto, o fruto da paz, quando Allah nos manda a paz, um dos mais importantes frutos da paz é a bênção que Allah derrama sobre as suas criaturas. Wa barakatin alayka, e bênçãos sobre ti. Wa ala umamin mimman ma'aka, e para povos que estão contigo na arca e que vão começar agora uma nova vida. Mas outros povos virão. Wa umamun sanumatti'uhum, e esses povos Allah permitirá que eles desfrutem da vida e dos prazeres da vida, mas eles vão se desviar. Por causa desse desvio, thumma yamassuhum minna adhabun alim, depois serão açoitados por um castigo nosso. Porque eles vão se desviar desse caminho. Estimados irmãos, chegado aqui, Allah subhanahu wa ta'ala diz ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam: Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk. Isto que te relatamos acerca da história de Nuh faz parte das notícias do oculto, do conhecimento do oculto, que hoje te revelamos. Ma kunta ta'lamuha. Tu não tinhas conhecimento nenhum sobre isto. Anta wala qaumuk. Nem tu, nem o teu povo. Mas Allah te revelou. Portanto, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam recitou estes versículos que falam da história de Nabi Nuh, os árabes não tinham este conhecimento. O próprio Nabi alayhi salatu wasallam não tinha. Então, a pergunta é: o Nabi alayhi salatu wassalam, no tempo em que ele viveu, qual era o espaço de tempo que lhe separava de Nuh? Centenas de séculos. Entretanto, traz informações precisas acerca daquilo que aconteceu num passado longínquo e traz com detalhes. Um homem que não foi à escola para se dizer que ele formou-se, fez mestrado em História ou doutoramento em História Universal, não sabia ler nem escrever, e o mundo ao seu redor desconhecia estas histórias, senão fragmentos defeituosos que as pessoas tinham, mas ele traz com estes detalhes. Qual é a explicação que se pode dar a este fenômeno? Portanto, o Islã considera isto uma prova clara de que esse homem que recebeu essa informação e vos recita e vos conta isso, foi um mensageiro de Allah. Ele só pode ter recebido isto de uma fonte divina. Porque até essa época não haviam registros detalhados sobre esta história.
Por isso mesmo Allah diz: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. Nem tu, nem o teu povo. Os árabes não conheciam isto. Não conheciam isto antes desta revelação. Pode ser que naquela época os judeus tinham, através das suas escrituras, tinham alguns fragmentos desta passagem. Mas esses fragmentos não estavam de forma a se tornarem acessíveis à totalidade dos árabes. Não conheciam. Então Allah diz depois ao Nabi: fasbir, portanto tenha paciência, ser perseverante. Inna la'aqibata lil muttaqin. O destino risonho será guardado para os tementes. O destino pertence aos tementes. Aquilo que aconteceu no tempo de Nabi Nuh era uma minoria desprezada, mas mesmo assim com sua fé venceram. E tu também, ó Muhammad, com tua fé, embora seja uma minoria, o futuro será vosso e vocês vão vencer. Tenha só sobra, tenha paciência. Estimados irmãos, na história de Nabi Nuh, nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos que, porque aqui termina a história de Nabi Nuh, depois vai começar a história de Nabi Hud, que foi enviado para o povo de Ad. Mas das coisas que nós aprendemos na história de Nabi Nuh, primeiro, que a relação entre as pessoas que Allah considera e aquilo que poderá dividir as pessoas entre moradores do inferno e moradores do paraíso é a fé. Não é o espaço geográfico, não é a etnia, não é o sangue, não é o destino, não são os interesses materiais, é apenas o imã. Esta é uma das coisas que nós aprendemos. Outra coisa, e mais importante também, que aprendemos na história de Nabi Nuh, estimados irmãos, quando é que Nuh alayhi salam apareceu? Quando é que ele foi enviado para o seu povo? O Nuh alayhi salam foi enviado para o seu povo quando este povo se desviou, começou a adorar ídolos. Então a pergunta é: antes do povo começar a adorar os ídolos, antes de Allah ter enviado Nuh ao seu povo, este povo seguia que religião? Qual era a crença desse povo? Para podermos saber que, olha, este povo desviou-se desta crença. Se nós admitirmos que o povo de Nabi Nuh desviou-se, e por causa desse desvio Allah enviou Nuh para conduzir o seu povo à senda reta, significa que este povo seguia uma linha e desviou-se dessa linha. Qual era essa linha? Então, nós podemos a partir daí deduzir que a linha que o povo seguia eram os ensinamentos deixados por Adam alayhi salam. Então, Adam veio com uma mensagem, disseminou esta mensagem no seio dos seus filhos, e eles foram transmitindo aos seus filhos, e viveram gerações a seguirem a mesma linha. Mais tarde, quando eles se desviam dessa linha, Allah envia Nabi Nuh para voltar com o povo para aquela linha anterior. Então, essa primeira linha, como é que se chamava? Islã. Islã, isto é, essa primeira linha era uma submissão às ordens de Allah. E isso chama-se Islã. Submissão é Islã. Sabem por que é importante este ponto, estimados irmãos? É importante porque hoje já temos ciências das religiões e temos especialistas em religiões comparadas. Há pessoas que vão se doutorar nestas ciências. E o que é que eles nos ensinam? Eles nos ensinam que as religiões evoluíram da mesma forma que a raça humana evoluiu. E que a religião começa
começa por multiplicidade de deuses, isto é, politeísmo. Então vai evoluindo para o monoteísmo. Então, quando eles querem estudar o monoteísmo, começam de Ibrahim alayhi salam. É por isso que consideram ele o pai do monoteísmo. Como quem diz que antes de Ibrahim não havia monoteísmo. Então, a religião natural dos seres humanos era adorar a natureza e adorar, quer dizer, tinham vários deuses. A história de Nabi Nuh vem nos dizer que tudo isto é mentira. Os seres humanos começaram com uma única religião, que era o Islã. Uma religião que consistia unicamente na submissão total a um único Criador, que é Allah. O desvio veio mais tarde, como efeito da promessa do Shaitan, para se vingar contra a espécie humana. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, estes especialistas em matérias de religião comparada nos ensinam que as religiões evoluíram, tal como os seres humanos também evoluíram. Querem dizer que a religião começou pequena e depois foi evoluindo, depois foi se ramificando. Adam alayhi salam, a orientação que recebeu não foi uma orientação empírica, isto é, não começou pequena e depois foi evoluindo. Adam logo recebeu uma orientação completa desde o primeiro momento. A religião de Allah, o Islã, não evoluiu, já veio completo desde o primeiro momento. Da mesma forma que o ser humano também não evoluiu. Outros tentam dizer que não, ele começou como um chimpanzé, um macaco, que foi evoluindo até se transformar no ser humano que hoje conhecemos. Mas Allah está a dizer que não, o primeiro homem que ele criou não era macaco nenhum, era Adam alayhi salam, um homem completo. Estão a ver esses contrastes? Por isso mesmo nós queremos, a partir daqui, pedir os nossos jovens muçulmanos que estão nas diferentes universidades e nos diferentes ramos do saber, usam os instrumentos que essas instituições do ensino superior vos fornecem e refaçam esta história. É preciso usar esses argumentos. É que tudo que nós ouvimos, acreditamos porque é dito por cientistas, por pesquisadores. Mas até que ponto estas pesquisas são neutras? As tantas destas pesquisas que foram feitas neste campo são pesquisas, de alguma forma poderíamos até considerar pesquisas encomendadas, pesquisas que servem certos interesses. Há certos setores que têm o interesse de ver que a religião nasceu com o homem. O homem é quem criou a religião. Não há nada de divino. Então, da forma como ele evolui, a religião também foi evoluindo. É por isso que as pessoas olham para a religião com as mesmas imperfeições do próprio ser humano. Daí começaram já a explicar a causa da religiosidade. Era um medo que o ser humano sentia perante os fenômenos da natureza, vulcões, relâmpagos, trovoadas, e ele não encontrava uma explicação plausível para isto e ao mesmo tempo tinha medo, então tinha que inventar a religião para criar um ser supremo capaz de lhe garantir a proteção. E ele então inventou a religião. Se isso fosse verdade, hoje, em pleno século XXI, nós sabemos, hoje a ciência já nos explica como é que esses fenômenos ocorrem. Isto implica logo que, naturalmente, a religião tinha que desaparecer, porque já percebemos agora, já não nos mete medo, porque já sabemos como é que isso ocorre. Mas, entretanto, a religião mostra-se mais evidente agora. Por isso mesmo, outro disseram que não, essa teoria não nos ajuda. Vamos arranjar uma outra teoria. Qual é? Na religião surge
por causa da necessidade que o homem tinha em organizar, porque o ser humano é um ser social por excelência e ele vive em sociedade. E porque a vida em sociedade gera conflitos, então como é que nós vamos fazer? Então o ser humano inventou a religião para pôr as pessoas a viverem de forma harmoniosa. Tá bom? Então logo seria que as sociedades mais organizadas e melhor organizadas deveriam ser as sociedades mais crentes do que aquelas sociedades desorganizadas, como nós. Mas o que acontece é que há sociedades altamente organizadas e altamente descrentes. Então essa teoria também não nos ajuda a esclarecermos este impasse. Então por isso mesmo foram buscar outra teoria. Disseram, não, a religião o homem inventou porque para viver em sociedade você tem que cumprir a lei. O que é que vai garantir que você seja um cumpridor nato da lei? Então tens que ter alguma força sobrenatural que te diz que, olha, se você não cumprir com a lei, eu vou te castigar. Então o ser humano inventou a religião. Isso poderia funcionar conosco africanos, porque nós realmente para cumprirmos tem que estar ali um polícia para nos obrigar a cumprir. Em condições normais não cumprimos. Até aquele cinto de segurança no carro, que serve para a nossa própria proteção, outros só quando vê a polícia de trânsito já põe. Passou, deixou. Mas se você acidentar, quem vai morrer? É o polícia de trânsito ou és tu? Nós não temos esta consciência. Estar num lugar limpo, isso não está no nosso DNA. Não fomos programados assim. É por isso que você vê aqui no país a pessoa deita lixo ali, abre o vidro do carro, deita lixo do outro lado, não sei o quê, mas basta passar da fronteira já é outro ser. Por quê? Viver de forma organizada, respeitar os direitos do outro, a liberdade do outro, não está no nosso DNA. Nós não somos assim. Não faz parte de nós. É por isso que é possível você encontrar, mesmo entre vizinhos, outro vai buscar colunas que ultrapassam até o tamanho das próprias janelas. Mas, quer dizer, isto é mesmo para escutar música ou é para desencadear qualquer tsunami? Mas ele faz isso, faz barulho a noite toda para o vizinho não dormir. Mas, entretanto, noutros países, você apanha sociedades que cumprem a lei, nem precisam de polícia, eles já têm esta consciência, é uma questão de cultura, ele vai cumprir. Mas mesmo assim também tem descrença. Então, de onde é que vem a religião? Então, estas teorias que nós tentamos buscar para explicar a razão da religião, o problema é que nós não queremos encarar a verdade, que a religião já é uma coisa imprimida em nós, naquilo que se pode chamar de genética da fé. O ser humano tem esta predisposição para a crença. Então, quando Allah envia os mensageiros, só vem para polir esse elemento, essa centelha de imã que Allah colocou dentro de cada um de nós. É só polir e aquilo voltar a brilhar. Rapidamente aceita a revelação divina. Então, na história de Nabi Nuh, nós aprendemos isto que, afinal, a religião natural dos seres humanos é o Islã. O Islã no sentido de que é a submissão voluntária às ordens de Allah. Então, na parte da legislação pode variar, não é? Aí a legislação evolui em função da evolução das próprias sociedades. Mas o princípio da religião, que é a crença num único Criador, num único Deus que é Allah, isso todos os mensageiros anunciaram. Não evoluiu de lado nenhum, Allah trouxe. Foi a religião natural. Agora, politeísmos, não sei o que, são coisas que vieram mais tarde. Eu às vezes fico admirado quando ouço alguns muçulmanos, quando você diz, olha, mas isto aqui no Islã é haram. Diz, olha, é haram sim, mas não te esqueças que nós somos africanos, temos nossa tradição. E daí, o ser africano é o quê? Já está na hora do adhan. Então, estimados irmãos, nós vamos parar aqui no versículo 49 para, inshallah, na próxima aula,
Começamos a partir do versículo 50 numa nova história, inshallah. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.